Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre criminologia. Hoje nós vamos expor aqui alguns conceitos a respeito das teorias do conflito. Inicialmente, nós vamos mostrar aqui para vocês a questão das teorias do conflito. Desde logo, essa escola ela vai se dividir em dois grandes ramos, a teoria do Leibniz Approach e a criminologia crítica propriamente dita. Bom, inicialmente, nós vamos falar da teoria da rotulação, também conhecida como etiquetamento, reação social, e Leibniz Approach. Retornando às nossas concepções, tudo que estamos estudando nessas últimas aulas, elas vêm lá da nossa sociologia criminal, onde nós vimos a divisão em teorias do consenso e teorias do conflito. E dentro das teorias do conflito, hoje nós vamos adentrar na subdivisão das duas grandes escolas. A primeira é a Leibniz Approach e a segunda é a criminologia crítica. Bom, sem mais delongas, vamos falar primeiramente sobre o famoso Leibniz Approach. O Leibniz Approach ele vai surgir em 1960 nos Estados Unidos. Também ele vai ser conhecido como teoria da rotulação social, teoria do etiquetamento, teoria da reação social ou interacionista. Tá? Nós já vamos ver o que ocorre. Inicialmente, é importante que a gente destaque aqui os dois grandes estudiosos, né, do Labeling Approach, que é o Erving Goffman e o Howard Becker. Tá? Então, esses dois estudiosos vão trabalhar a questão do etiquetamento, né, dentro das teorias do conflito. E é bem interessante, porque essa teoria ela é muito bem aceita até os dias atuais, né? E ela vai falar que, primeiramente, quando se fala na questão da criminalidade, vai se ter dois momentos. O primeiro deles se chama desviação primária, né? Então, é a primeira vez em que o indivíduo comete um crime, né, um delito, eles vão chamar de desviação primária. E essa desviação primária, ela não vai ser o foco da teoria, tá? Então, a primeira vez que a pessoa comete um crime, para a teoria do labeling approach ou etiquetamento, não vai ter muita importância. O que vai ter importância para eles vai ser justamente a desviação secundária. A desviação secundária nada mais é do que a reincidência, tá? Então, eles vão trabalhar com a ideia de que após o cometimento do primeiro crime, os próximos crimes eles vão ter um problema relacionado à reação social. Tá? E nessa reação social é uma questão que se constata da própria sociedade, da forma com que a sociedade vai trabalhar com a ideia daquela pessoa que entrou no sistema carcerário. Então, o que ocorre? Quando a pessoa é presa, né, ela tem um devido processo legal, enfim, ela é condenada, ela recebe uma pena inicialmente no regime fechado, ela adentra o sistema carcerário. E quando ela entra lá, o próprio Estado, para a teoria que estamos vendo aqui, do Labeling Approach,
o próprio Estado vai degradar a questão desse preso, né? Então, o Estado ele degrada a condição do preso no sentido de que os presos lá não vão ser chamados pelo nome, né? Vão ser apenas mais um número, né? Então, nessa ideia, né, há uma certa desumanização, né, do prisioneiro. Ainda, né, é importante que se diga que o cárcere é um ambiente insalubre, onde a dignidade das pessoas muitas vezes é afetada, né? Então, não, quem já visitou o ambiente carcerário vai saber exatamente do que eu estou falando, né? Então, quem não visitou, é importante que conheça, né? Conheça a realidade, seja das cadeias públicas, seja das penitenciárias. Bom, qual que é a ideia principal? A ideia principal é que o indivíduo, uma vez que ele cometa um crime e seja, né, alcançado pelo direito penal, ao entrar no sistema penal numa condenação, esse indivíduo ele é etiquetado, né? Então, aquela pessoa que furta algo, né, ou rouba algo, vai ser chamada de ladrão. A pessoa que comete um crime sexual, ela vai ser rotulada como estuprador. E esses rótulos, né, ou etiquetamentos, vão permanecer pelo resto da vida da pessoa. E aí está o grande problema, porque o indivíduo, né, digamos que ele comete um crime, né, enfim, digamos que ele pegue a pena máxima no Brasil, 40 anos, né, antigamente era 30, agora é 40 anos, né, então vamos imaginar uma situação hipotética que essa pessoa fique os 40 anos dentro do sistema penal. Cometeu um crime muito, né, repugnante, né, um estupro, vamos falar, e ficou lá 40 anos, né, ou matou uma pessoa, né, então, cometeu um assassinato, enfim. Então vamos imaginar que esse indivíduo, hipoteticamente, ele ficou lá no sistema, após ele terminar o cumprimento da pena dele, né, para os fins legais, ele está zerado, né? Então ele não deve mais nada para o Estado, para a sociedade. Então, após o cumprimento de toda a pena, seja através dos institutos da própria evolução do cumprimento da pena, né? Seja a progressão de regime, em que pese a pessoa sair do aberto, do regime fechado para o semiaberto, posteriormente para o aberto, enfim. Vamos imaginar que o indivíduo lá cumpriu totalmente a sua pena. Em tese, né, e na lei, ele deveria estar zerado e não estar mais rotulado, porque aquela dívida com a sociedade, com o Estado, ele já pagou. Mas o que ocorre na prática? Ocorre o fenômeno do etiquetamento, né, da rotulação desse indivíduo. Ou seja, mesmo que esse indivíduo cumpra e pague pelo crime que ele cometeu, ele nunca mais vai deixar esse rótulo de estuprador, de homicida, de assassino, de ladrão, enfim. Não importa o crime que ele tenha cometido e não importa que ele tenha cumprido totalmente a pena, porque para a sociedade, né, a reação social vai ser de que esse indivíduo sempre vai ser tratado pelo aquele crime que ele cometeu, embora ele já tenha cumprido e não deva mais nada para a sociedade. Então, essa teoria da labeling approach, ela vai verificar a realidade, né? Então eles vão partir de algumas premissas, né,
que esses problemas vão estar bem evidenciados, né? Então, eles inclusive vão falar, né, que a prisão ela não serve para ressocializar o condenado, mas sim para socializar ao cárcere. Ou seja, aqui há um reconhecimento pelo labeling approach de que não adianta, o cidadão vai entrar lá, né, no sistema penitenciário, e a tão esperada ressocialização não vai ocorrer. Até porque, quando ele conseguir sair do sistema carcerário, ele vai sair rotulado, né? Vai sair com aquele estereótipo negativo, catalogado como criminoso. E aí, eu pergunto para vocês, na prática de vocês, sem nenhuma demagogia ou hipocrisia, vocês conhecem com facilidade alguma pessoa que cumpriu pena criminal, né? Pagou sua pena, e ao sair do cárcere está bem empregado, conseguiu um bom emprego, teve facilidade em conseguir um emprego? Creio que é mais do que evidente de que a resposta de vocês será negativa, né? Então, geralmente, essa rotulação, esse etiquetamento vai, né, acompanhar a pessoa. E depois que ela sai do sistema, ela não consegue emprego. E isso vai retroalimentar o sistema, porque se a pessoa cumpriu a pena e ela não conseguiu um emprego, como ela vai ser ressocializada? Como ela vai ser reintegrada à sociedade se a sociedade, uma vez que ele cometa o primeiro delito e seja condenado, ele nunca mais vai conseguir um emprego? Me parece que a própria hipocrisia nossa, da sociedade, vai fazer com que essa pessoa vá para a reincidência, né? Ela não tem opção, ela não tem nenhuma opção formal, né, de se reintegrar, né, sendo o crime a única porta aberta, muitas vezes, para essa pessoa que saiu do sistema carcerário. Seguindo, então, nós vamos ter algumas questões chamadas de desvios, né? Então, os desvios dentro da ideia de labeling approach, eles vão verificar, né, que a questão da seletividade do sistema penal, e esses desvios vão ser divididos em desvios primários e desvios secundários. O desvio primário, ele corre devido a fatores sociais, culturais ou psicológicos, tá? Então, o indivíduo, ele vai cometer o crime em razão das circunstâncias sociais. Já no desvio secundário, ele vai decorrer da incriminação, da estigmação e da reação social negativa da sociedade. Então, o oprimido, ele é compelido a adentrar a carreira criminosa. Então, percebo que nessas fases, né, a gente vai caminhar para aquilo que nós chamamos de carimbo, né? Então, carimbo, rótulo, né? Então, essa própria processo em que a gente verifica que o direito penal é extremamente seletivo, né, vai dar todo o contorno da teoria do labeling approach, do etiquetamento, onde a pessoa é carimbada. Ah, você furtou, você roubou, você é ladrão. Cometeu um crime sexual, você é estuprador. E o problema é justamente isso que eu falei para vocês, né? A pessoa, ela vai ser rotulada, e isso vai acompanhar a vida dela toda, né? A grande crítica está nisso, né? Que não tem como o sistema ressocializar a pessoa se a própria sociedade não vai ter aceitação dessa pessoa após a saída dela
do sistema carcerário, tá? Mas vejam, pessoal, que essa ideia de etiquetamento não é algo que a gente vai ver só no sistema penitenciário, né? Então, a gente sabe que nessa propensão da sociedade de consumo que vivemos, muitas vezes a gente é rotulado e etiquetado pelas pessoas. Então, aquela ideia de, olha o cidadão, olha o tênis que ele está, que carro que ele tem, né? Ele trabalha no quê? Então, todas essas questões que vão trazer uma perspectiva sobre o indivíduo, de certa forma, nos rotulam, nos etiquetamos, né? Então, infelizmente, esse problema da rotulação, né, de criação de estereótipos, ele é uma constante na sociedade. Mas, evidentemente, aqui, em relação ao labeling approach, a conotação é extremamente negativa. Bom, seguindo, é importante que vocês percebam que o labeling approach ele vai trazer algumas influências no próprio ordenamento jurídico brasileiro, né? E nós vamos ver aqui rapidamente algumas delas, tá? Então, toda essa questão ela vai influenciar a própria reforma processual, então, de 84, também a teoria do etiquetamento vai aumentar a busca por institutos despenalizados, né? Então, a própria sociedade, a questão de toda a rotulação, vai trabalhar ao longo da sua evolução para que determinados crimes e delitos deixem de ser crimes e delitos. O exemplo clássico é o crime de adultério. Então, as pessoas mais antigas vão lembrar que anos atrás o fato da traição, né, de um cônjuge ao outro gerava uma medida passível de pena, né? Então, o adultério ele era punido criminalmente, né? E com a evolução da própria sociedade, né, e mudanças de alguns paradigmas mais conservadores, o adultério passou por um processo de despenalização, né, o famoso sistema de abolitio criminis, né? Então, o adultério deixou de ser crime, né, dentro daquela concepção de que se os outros ramos do direito podem trabalhar determinada questão, não se traz, então, para o direito penal, já que o direito penal é a última ratio. Então, se o direito penal é a última ratio, eu posso resolver o problema de infidelidade conjugal na esfera do direito civil, por que eu vou trazer para o direito penal? Então, uma medida acertada, decorrente. Também o labeling approach, ele vai influenciar na questão das penas alternativas, né? Então, com a ideia de que não adianta você encarcerar todos os tipos de pessoas, todos os tipos de delitos, né? Então, a ideia aqui também é reforçada por medidas cautelares, de modo que a gente vai buscar que se evite essa colocação máxima de pessoas no cárcere.
já que o cárcere, ele rotula, ele estigmatiza, né? Ele produz um carimbo no indivíduo que vai marcar ele pelo resto da vida. Então, para evitar que um número maior de pessoas seja rotulado, estigmatizado no cárcere, se busca, né, através de institutos mais brandos, que essa pessoa que cometeu um desvio de conduta, um crime, evidentemente um crime de menor potencial, né, menor potencial ofensivo, crimes mais brandos, se busca que essas pessoas recebam penas alternativas ou medidas cautelares para que uma pessoa que comete um pequeno delito não entre no sistema criminal, no sistema carcerário, na famosa escola do crime, né? Então, são ideias do Labeling Approach que vão trabalhar na prática no nosso próprio sistema criminal. E aí que eu falo a importância de vocês estudarem a criminologia, porque a criminologia é que vai caminhar para todas essas transformações no direito penal, e não o contrário, né? Então, o direito penal, ele vai seguir a sua liturgia, né, a sua materialização, né, ele vai seguir justamente o que está positivado. O instrumento de mudanças no direito penal vai se dar, né, evidentemente, sempre com o apoio da criminologia. São os estudos da criminologia que vão motivar muitas modificações no direito penal. E percebam que a própria evolução da sociedade vai trazer modificações, né? Então, hoje é muito comum pessoas, em vez de estarem dentro do sistema penal, estarem utilizando uma tornozeleira eletrônica, e isso é fruto da própria evolução tecnológica, né? Embora vocês percebam que o fato da pessoa estar utilizando uma tornozeleira eletrônica, e se isso ela estiver fazendo de uma forma exibicionista, né? Então, a pessoa, em vez de andar com uma calça comprida, né, ocultando essa tornozeleira eletrônica, muitas vezes a pessoa sai à rua só com uma bermuda, exibindo a sua tornozeleira eletrônica. Então, vejam como a rotulação é forte, né? Então, uma vez que você veja uma pessoa usando a tornozeleira eletrônica, você tende a já gerar automaticamente um preconceito dessa pessoa e tentando ao máximo evitar uma aproximação, porque você não conhece, você não sabe qual o crime que essa pessoa cometeu, qual é a razão dela estar com uma tornozeleira. Então, a própria rotulação, o etiquetamento, ele é muito forte, né? Mesmo com essa pessoa que não chegou a ficar dentro do cárcere, né? Simplesmente ela está, por algum motivo, com essa medida imposta de utilização da tornozeleira. Bom, como eu falei, né, se busca evitar a colocação do indivíduo no cárcere para evitar o etiquetamento. E nem sempre isso vai ser 100%, né? Uma vez que a pessoa use a tornozeleira, né, ainda que seja preferível esse monitoramento eletrônico do que simplesmente o aprisionamento do indivíduo, a rotulação ela ocorre na sua proporção. A questão das críticas à teoria do etiquetamento, né, ao labeling approach, é justamente a respeito daquilo que eu falei no início, de que ela não procurou explicar o motivo da desviação primária.
Então, para o labeling approach, não interessa nunca saber por que a pessoa cometeu o primeiro crime. Para eles vai interessar a reincidência, né? Todo esse processo de reincidência e as consequências disso, toda a questão da rotulação decorrente. Beleza, pessoal? Então, dentro das teorias do conflito, o labeling approach era a primeira teoria que eu queria apresentar para vocês, e vejam que ela está muito presente no nosso sistema, né? Na nossa concepção cultural mesmo. Seguindo as teorias do conflito, nós vamos entrar no segundo ramo, que é o chamado criminologia crítica, tá? E a criminologia crítica, ela vai ter algumas perspectivas aqui. Ela vai surgir uma década depois, em 1970, chamada Escola de Berkeley, e também a criminologia crítica, ela vai ser chamada de criminologia radical ou nova criminologia. A base de toda a criminologia crítica vai ser a teoria marxista, né? Então, apoiada nos estudos de Karl Marx, eles vão trabalhar com a ideia principal de que o delito é dependente de um modo de produção capitalista. Para eles, o direito não é uma ciência, mas sim uma ideologia. De modo que determinados atos são considerados criminosos devido aos interesses das classes dominantes. E isso é bem visível, né, no nosso Código Penal, porque ele é fortemente marcado por tipos penais que cuidam a questão patrimonial, né? Então, a questão patrimonial, quando você criminaliza condutas contra o patrimônio, é evidentemente que é a classe social baixa que vai furtar, que vai roubar a classe social mais alta. Até porque a classe social baixa, geralmente, ela não vai ter muitos bens a serem furtados ou roubados, né? Então, percebam aqui que tem esse encaixe de classes. Na criminologia crítica, eles vão afirmar que o direito penal alimenta as desigualdades sociais, né? E isso seria uma técnica de manipulação da própria sociedade. Então, há uma ideia de que, dentro da criminologia crítica, de que o direito penal ele vai, na verdade, gerar uma estabilização temporária. Então, gerando uma falsa sensação de conforto às classes sociais. Então, aquela velha ideia de que não faça isso, porque senão você vai ser preso, não faça aquilo, senão você vai ter consequências criminais. Né? Então, é gerado um efeito psicológico de estabilização, tá? Mas isso vai ficar, de certo modo, bem questionado. Tá? Aí, nós vamos perceber que há uma divisão dentro da criminologia crítica de 3 escolas, tá? E a primeira escola, dentro da criminologia crítica, é chamada de neorrealismo de esquerda. Tá? Então, o que ocorre? O neorrealismo de esquerda ele vai vir com uma resposta ao direito penal máximo, né? Então, aquela ideia, uma resposta àquela ideia da tolerância zero, tá? E ele vai entender que o cárcere deve ser aplicado a casos muito específicos, né? Então,
dentro dessa concepção, somente os crimes mais graves deveriam ser utilizados o cárcere, o encarceramento das pessoas, né? Então, essa aplicação da pena privativa de liberdade, ela só deveria ser dada aos crimes mais graves, de modo que a regra para o neorrealismo de esquerda, a regra é a liberdade. Tá? A ideia deles, ela vai trabalhar que certos crimes sejam também descriminalizados, de modo que, na verdade, o neorrealismo de esquerda ele vai trabalhar com a ideia de menos controle penal e maior controle por outros ramos do direito, né? Então, realmente a aplicação do princípio da última ratio lá do direito penal, de modo que só vem para o direito penal aquilo que os outros ramos do direito não conseguirem resolver. Vão trabalhar desta forma uma redução do controle penal e a utilização dessas outras esferas. Também vão trabalhar com a ideia da reinserção dos criminosos, né? Então, ao invés de marginalizar os delinquentes, se busca alternativas à reclusão. Então, desde um compromisso ético perante a comunidade, enfim, todas ideias assim, mais modernas, né, que vão, na verdade, evitar a inserção desse indivíduo no sistema, já que o sistema vai rotular, como a gente já viu. Então, eles vão ter a ideia da prevenção geral positiva, tá? E um aspecto muito interessante vai ser a relação da comunidade com a polícia, tá? Então, nessa ideia, eles vão traçar uma política criminal, né, melhorando essa relação da comunidade e o policial, né? Então, gerando aquelas ideias de policiamento comunitário, né? Então, essa identificação das pessoas junto ao policial, essa interrelação, de modo que a polícia tenha uma aproximação da comunidade e que isso vai gerar um efeito positivo no tratamento da questão. Bom, a segunda escola, né, que vai trabalhar a questão da criminologia crítica, se chama a Escola do Direito Penal Mínimo. A ideia do direito penal mínimo é realmente de que a aplicação irracional da pena gera mais violência que o próprio crime. Por isso, o direito penal deve ser aplicado aos crimes mais graves, né, como os crimes de racismo, de colarinho branco, organizações criminosas. Então, crimes onde há uma prática contra outras pessoas oprimidas, né. Para o direito penal mínimo, não há sentido em punir crimes de massa, como exemplo, os crimes de furto, né? Então, para essa escola, os crimes de massa, como o furto, não deveriam ser tratados pelo direito penal, mas por outro ramo do direito, né? Então, hoje tem a questão muito interessante, né, que é a justiça restaurativa. E a justiça restaurativa seria um campo interessante para se trabalhar, né, esses delitos, como o furto, né, onde não há uma violência, uma grave ameaça à vítima, né, então é uma mera questão patrimonial, tá? Então, evidentemente, que nesse sistema, nessa concepção da sociedade de consumo em que estamos inseridos, é difícil para o indivíduo quando ele olha para a sua condição. Então, por exemplo, qualquer um de nós que tenha celular furtado vai ter uma tendência muito forte de querer a punição
daquele autor. Mas a grande questão é, visto todos os problemas do cárcere, o qual se revela uma escola de crime e uma produção de retroalimentação do sistema, até que ponto isso é interessante? Será que não há outras ferramentas de punição para esse indivíduo? Será que a busca da devolução desse aparelho celular, a indenização formal, né, a indenização monetária desse aparelho, e outras questões não são um caminho mais interessante do que simplesmente enjaular uma pessoa? Então, é nesta perspectiva que o direito penal mínimo aparece, né? Então, para o direito penal mínimo, somente aqueles crimes mais graves é que devem ser trabalhados pelo direito penal e não qualquer tipo de delito. Então, aqui há o princípio da intervenção mínima, que é justamente afastar ao máximo o direito penal da resolução desses problemas na sociedade, restando o direito penal como um papel secundário naquelas condutas de maior reprovabilidade social, em que os outros ramos do direito não consigam resolver. E aqui nós encerramos a aula de hoje. Vimos duas escolas dentro da criminologia crítica, o direito penal mínimo e o neorrealismo de esquerda, faltando somente uma terceira escola, que é a escola do abolicionismo penal, a qual iremos trabalhar na próxima aula. Agradeço a todos pela participação e por assistirem à presente aula. E nos encontramos brevemente na próxima aula, trabalhando o abolicionismo penal. Muito obrigado a todos.